Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós analisarmos, darmos sequência às entrevistas que estamos fazendo sobre gestão na propriedade rural, gestão financeira dentro da propriedade rural, uma vez que nós estamos vendo um aumento do endividamento dos produtores. E quem está nos ajudando para falar sobre isso é o Paulo Nicola. Paulo Nicola é um empresário de sucesso, produtor rural lá de Santiago, lá no oeste do Rio Grande do Sul, que está conosco para mais esta entrevista. Paulo Nicola, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, João. É um prazer novamente estarmos aqui discutindo os assuntos de interesse econômico ao produtor. Muito bem. O Paulo Nicola, na semana passada, fez uma abordagem sobre por onde os produtores perdem, né? Onde eles deixam vazar pelos dedos, né? O seu lucro. E a abordagem da semana passada foi em cima das revendas que oferecem pacotes. Isso deu muita polêmica e ao final dessa nossa entrevista, o Paulo Nicola vai responder a esses questionamentos. Vai reafirmar o que disse, mas com algumas explicações. Mas antes, vamos ao nosso foco de hoje, né, Paulo? Que é arrendamento. O produtor, se não prestar atenção, acaba vendo o seu lucro se esvair. Sim, João. Inclusive, recebi vários questionamentos sobre a questão do valor do arrendamento de uma maneira geral. E claro que o arrendamento, ele vai de região para região. E normalmente, o arrendamento ele é estipulado em função da produção regional. Tem regiões, acredito que em todo o Brasil, que produzem 60, 70, 80 sacas de soja. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul que a produção média hoje está em torno de 44, 45 no Rio Grande do Sul, depois da última safra. E tem aqui mesmo a região de Passo Fundo, que me telefonaram de lá, dizendo que lá o arrendamento é 20 sacas de soja por hectare. Então é interessante nós discorrermos um pouco de como que é essa questão do arrendamento, como é que ele é calculado, mais ou menos. Bom, mas assim, é importante dar essa explicação, mas também com o foco de sempre orientar o produtor para ele não perder dinheiro nesse quesito. Vamos em frente. Sim. Aqui, João, normalmente naquela minha tabela que foi questionada, que eu lancei 8 sacas de soja por hectare de arrendamento, né? Ali eu considerei só o período de safra de soja. Aqui na nossa região, o arrendamento médio normal, e que eu considero justo, seriam 12 sacas de soja por hectare ano fechado, ou seja, o produtor explora a terra inverno e verão, né? Então, como é que eu faço o rateio disso? Eu considero 8 sacas de soja por hectare no período soja e 4 sacas de soja por hectare na época do inverno, que a nós aqui é trigo e gado, é uma das duas culturas essa aí, tá? O rapaz lá de Passo Fundo que fala em 20 sacas de soja por hectare, e outro aqui perto também de Cruz Alta, temos que ver isso aí, se for ano fechado. Eu me baseio no seguinte, João, eu pago 12 sacas de soja por hectare de arrendamento e me sobram, na média, de um ano para outro, 12 sacas de soja por hectare. Me parece bastante justo isso, João. Pelo seguinte, a terra tem um valor astronômico, né? O custo da terra hoje no mundo inteiro é altíssimo, altíssimo. E é um investimento que alguém faz e precisa ser remunerado. E o arrendatário, produtor, nós produtores, nós corremos todo o risco, investimos na terra, temos os nossos custos, né? Então, me parece que é bem plausível e lógico se dividir, porque é uma parceria que existe, né? Sim, uma parceria rural que existe. Mas, como você disse, em outras regiões, o arrendamento tem um valor bem acima disso que você disse, né?
O arrendamento até tem umas características que lá na frente nós vamos ver que em qualquer lugar no primeiro mundo, o arrendamento ele deveria ser proporcional à produção do solo, né? A qualidade técnica do solo, um solo fértil, um solo muito fértil, ele certamente vale mais que um solo com fertilidade média e muito menos ainda num solo de fraca fertilidade. Na minha maneira de entender, e é o que eu ouço falar e o que eu leio, é que no primeiro mundo, se eu for arrendar uma terra, né, eu arrendo a terra com tantos ppm de fósforo, tantos ppm de potássio, e quando eu entregar essa terra de volta, né, eu sou obrigado, além do arrendamento, a entregar com a mesma quantidade de fertilidades que eu recebi no início da terra. O que isso não é praticado aqui no Brasil. Como é que é feito o arrendamento do Brasil? Dentro da nossa instabilidade econômica, que nem está correndo agora e que aconteceu na última explosão de soja, né, que eu também não entendo, sobe bastante o valor da soja e o proprietário da terra imediatamente já aumenta o arrendamento em sacas de soja. Aqui na nossa região, quando o soja deu uma explodida de preço, em 2015, 2016, ali, naquela época, os proprietários da terra passaram de 12 para 15 sacas de soja por hectare. Só que o que aumentou foi o preço do soja, não foi a produção. Como sobra para o proprietário, para o produtor, 12 sacas de soja, se ele passar a pagar 15 sacas de soja por hectare, vai acabar sobrando 8 para eles. E o que acontece no Brasil? Aqui, o valor do arrendamento é baseado no preço mais alto pago na região. Então, se 1 ou 2 ou 3 produtores começarem a pagar 14, 15 sacas de soja, automaticamente o preço é balizado por aí. Nada a ver com a produção, com a produtividade da terra. E se o produtor não tiver atento a isso, tu imagina o estrago que faz naquele pacote de lucro bruto nosso, tu reduzir ali 3 sacas de soja por hectare. Quer dizer, mas aí o produtor fica de mãos atadas. E isso acontece dentro do processo do próprio contrato. Ele está ali produzindo numa terra arrendada, depois muda a regra do jogo, é isso que você está dizendo? Exatamente, vence o contrato, tá? Agora, por exemplo, eu estou com um contrato de 12 sacas de arrendamento. Esse é o normal e vai acontecer isso. Aí o soja hoje em pedra está R$ 106,50. O preço do soja hoje deveria estar normal, se o mercado tivesse, o mercado normalmente abastecido sem todas essas perspectivas pela frente, o soja era para estar a R$ 85,20. Então, ele teve essa sobrevalorização. O proprietário da terra enxergando isso, ele automaticamente começa a fazer leilão da sua área, né? E com esse preço de soja, também tem muitos produtores que, pelo hábito de não computar todas as despesas, acaba inflacionando o arrendamento. Certamente isso aí logo dá confusão, né? Logo o arrendatário não consegue pagar esse valor, porque a tendência do soja é os estoques normalizarem e o preço voltar para trás, e aí eu tenho um contrato de arrendamento de 5, 6 anos na mão, 7 anos, a 14, 15 sacas de soja. Isso vai inviabilizar a minha agricultura, porque realmente nós fizemos naquela planilha ali, ó, um exemplo de 500 hectares, né? Então, se aumentar, olha só essa, se aumentar o arrendamento em 3 sacas de soja por hectare, são 1.500 sacos de soja, tá? No ano. Você lembra que o lucro bruto nosso, nesse período excepcional de lucratividade,
dava 6.500 sacos de soja. Então, quer dizer, aquelas 6.500 sacos de soja, nesse aumento, baixaria para 5.000 sacos de soja. Seriam, como é que nós falamos outra vez, seria um taio de quase 20% no nosso lucro bruto. Hoje, com a lucratividade lá nas nuvens, ainda cruza, mas e quando se ajustar de novo o preço da soja? Não tem como suportar isso. Então, o arrendamento tira 20% da lucratividade do produtor, em média. Olha só, não, olha aqui, ó, o que eu comentei foi o seguinte, ó, se hoje o arrendamento passar de 12 para 15 sacas de soja por hectare, tá? Esses 3 sacas de soja por hectare vão refletir em 20% do nosso lucro bruto, que seria de 6.500 sacos, vai baixar o nosso lucro bruto para 5.000 sacas. Qual é o nosso objetivo aqui? Tudo que eu falar aqui é sobre o que pode afetar o nosso lucro bruto. O meu foco, o meu objetivo é esse, né? E eu acho que é um péssimo negócio isso, tanto para quem arrenda, como para o proprietário. O proprietário até não sei se ele não é prejudicado um pouco mais. Porque aqui na região, quando foi a 15 sacas de soja por hectare, teve muito proprietário que não recebeu arrendamento. Sim. E depois, quando o produtor não tem a capacidade de pagamento, ele, como produtor em um contrato de arrendamento, ele pode permanecer na terra mais 1, 2 anos, briga judicial, até tirar da terra aquele produtor que está comprometido financeiramente, ele já perdeu 1 ano, 2 anos de receita, né? Então, é uma situação bastante complicada. Deixa eu te colocar o seguinte, ó. Eu aqui no Rio Grande do Sul, eu pratico agricultura de precisão em 100% das áreas que eu arrendo, né? E eu tenho certeza que para o proprietário da terra, que mora aqui pertinho, por sinal, e tomara que esteja me ouvindo, foi um tremendo benefício. Eu peguei uma terra exaurida, que me foi entregue de produtores que não conseguiram cumprir o contrato, né? Comecei a praticar, com a ajuda dele, agricultura de precisão em cima da área. Os 2, 3 primeiros anos, ele reduziu o arrendamento, né? E hoje, ele vai todos os anos, no mínimo uma vez por ano, lá na área, ver como ela está hoje, a produtividade, a fertilidade, a organização da área, e todos os anos ele me telefona para agradecer me ter encontrado como produtor. Isso lá na frente, quando nós formos estudar as consequências do investimento bem feito, eu enxergo como o melhor investimento de todos que um produtor pode fazer é a agricultura de precisão. E eu fui criticado na época, que disseram que tu pode fazer agricultura de precisão e melhorar a terra dos outros, porque dinheiro tu tem, né? Não sabem que não nasci com isso, mas tudo bem. Mas no meu livro eu discorro muito sobre isso, aquele meu primeiro livro, A Lógica da Economia Rural, que deixa eu te dar uma notícia. Já está disponível gratuitamente no meu site. É só entrar lá, clicar no PDF, baixa gratuitamente qualquer um dos livros, tá? E eu discorro nesse livro, escrevo nesse livro, isso que eu estou te dizendo agora, que é um excelente exercício tanto para o produtor quanto para o proprietário da terra, desde que acordado algumas coisas, né? Por exemplo, eu não posso fazer agricultura de precisão numa área, investir numa área, com um contrato de arrendamento inferior a 5 anos. Aí eu não vou recuperar o capital investido de jeito nenhum, né? Mas, em compensação, eu tenho certeza que a valorização da terra pelo proprietário é muito bom. O proprietário também ganha,
ao permitir, ao fazer uma parceria nesse sentido. Duas informações, Paulo. O seu site, onde está o livro gratuito para a gente baixar o PDF, qual é o endereço, como é que o produtor faz? Bom, João, eu tenho a felicidade de ser proprietário do site economiarural.com.br. Uma palavra só, economia rural. Eu sou dono do domínio do site economiarural.com.br. A hora que você entrar no site, tem os meus 2 livros e ali embaixo diz baixe o PDF, né? O livro em PDF. Então, é só ter um pouco de paciência que em minutos ele vai ter acesso a todo o livro. E eu bato muito nessa tecla, João, de arrendamento e fertilidade do solo, que eu torno a dizer de novo. Lá adiante nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto. É o melhor investimento que o produtor rural pode fazer. Posso te contar uma história aqui, João? Sim, mas deixa eu só concluir, deixa eu fazer uma redução, um resumo do que nós estamos conversando, porque quem perdeu o começo acompanha a gente a partir desse ponto. O que você está falando que no arrendamento tem uma lógica de, no seu caso, por exemplo, você paga 12 sacas pelo ano todo e te sobram também 12 sacas, então o dono da terra fica com 12, fica com 12. O que não se pode aceitar é outros produtores pagarem acima de 12 no meio do processo, só porque os preços subiram. Porque se os preços subiram para os dois. Então, é importante que o produtor pense bem em fazer o arrendamento. É bem essa a mensagem, Paulo? Não, é um pouco mais... Tem uma mensagem melhor ainda. Porque o preço aumenta para os dois. Agora, a quantia de sacas de soja a mais que você paga pelo arrendamento só beneficia o produtor. Porque, como eu te disse, vamos repetir, 12 sacas de soja é meu lucro. 12 sacas de soja eu entrego para o proprietário da terra. Quando o proprietário da terra aumenta para 15 sacas de soja, diminui 3 sacas de soja para mim, produtor. Né? Aí o proprietário passa a receber 15 sacas de soja, 15 sacas de soja e eu 8, fico com 8. Tá. Qual é as consequências disso? Sim. É que esses 3 sacas de soja representam, num ano de ótima lucratividade, 20% sobre o lucro bruto. Quando as coisas voltarem ao normal, que desvalorizar o soja, eu fico com a bomba armada na mão. Eu tenho um contrato de 5 anos, estou pagando 15 sacas de soja e já estou praticamente inviabilizado. Então, o arrendamento pode sim, né, num curto espaço de tempo, ser um grande motivo de crise financeira para o produtor. Porque ele está no meio do processo e para ele sair fora é prejuízo na certa. E não tem como sair. E não tem como sair. Então, qual é a sua recomendação, o seu aconselhamento aos produtores para não perder dinheiro nesse quesito? Tá, e aí eu acho que vale de norte a sul no Brasil, João. Como eu digo, eu acho justo uma parceria entre o proprietário da terra e o produtor rural. Inclusive, se for um contrato de parceria, o produtor da terra é altamente beneficiado, porque num contrato de parceria com o arrendatário, até para efeito de declaração do imposto de renda muda muito, né? Que se for um contrato de parceria, a tributação do proprietário da terra é 5% sobre o valor do arrendamento, que ele é tributado, digamos assim, com a base com os benefícios de produtor rural. Agora, se ele tiver um contrato de locação e eu pagando ele, a tributação você vai de 15% a 23%. Até nisso o proprietário da terra é beneficiado. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a produção, né, tem que ser dividido meio a meio, é uma orientação. Então, se tem uma região que o arrendamento vá a 20 sacas de soja por hectare, eu acho que tem que sobrar 20 sacas de soja para o produtor. Tem que ser uma parceria. Eu acho que, como eu falei no início, o proprietário da terra tem um tremendo patrimônio que tem que ser remunerado, né? E, por outro lado, o produtor corre todos os riscos com
variação de preço, seca, ele tem despesa maquinária, ele também tem uma tremenda despesa e uma tremenda responsabilidade sobre a propriedade. Perante o meio ambiente, ele assume tudo isso, né? Então, eu acho justo uma parceria e que sirva como orientação, como norte, dividirem a renda da atividade. Sim. Agora, é evidente que, ao se estabelecer esse contrato de divisão de renda, é preciso saber a produtividade daquela terra que está sendo o resultado dessa parceria. E parece que é isso, né, Paulo? Sim, sim, sim. Agora, todas as regiões do Brasil, você sabe qual é a produção média, né? Aqui na região onde eu estou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aqui na região onde eu estou, a média aqui, o que é? 48. Nós temos que se esquecer, quando eu falo 48 sacos de soja por hectare, que nós temos um ano de seca no meio sempre, né? A nossa média vinha, dos últimos 3 anos, vinha 57, 58. Como entrou a seca agora, a média já cai para 45. Né? Mas tem uma rentabilidade média. Todo mundo sabe, em suas respectivas regiões, qual é a sua produtividade média. E isso, na minha maneira de entender, serve de balizador para um futuro contrato de arrendamento. Sim. Então, e não é aceitável que se mude a regra do jogo no meio do jogo. Não, isso aí não é aceitável, mas até nem pode, né? Porque normalmente é obrigado a respeitar o contrato. Né? Aí você sugere, para até benefício do dono da terra, fazer um contrato de parceria, porque o imposto é de 5% contra um contrato de locação que é de 23%. O produtor rural tem um benefício de tributar só sobre 20% sobre a base. Então, por exemplo, eu ganhei 100 mil, tá? Eu tributo sobre 20. Eu pago os 15% sobre 20, ou seja, vai dar 5% do total que eu recebo como produtor, como parceiro. Agora, se você me entregar 100 mil pelo arrendamento da área, eu vou pagar de 15% a 23%. Quer dizer, enquanto proprietário da terra, eu tenho um tremendo benefício fiscal dentro de um contrato de parceria plenamente aceita pela Receita Federal. Então, isso é outra dica boa, João. Isso é outra dica boa. Então, assim, passando a régua para a gente mudar o assunto do arrendamento, então só o resumo final do Paulo Nicola sobre a questão do arrendamento. Qual é a mensagem? A minha mensagem é que tente sempre fechar arrendamento de maneira que da sua lucratividade, a metade ele entregue para o dono da terra. O arrendamento que sirva de... Vamos de novo, para aí. O que eu quero dizer é o seguinte, ele deve dividir o lucro da propriedade com o proprietário da terra. Resumindo, é isso. Então, se me sobra na terra 24 sacas de soja por ano, 12 para o arrendatário e 12 para mim. Uma coisa importante aqui, ó, João, de falar agora que vão questionar certamente se não ficar claro. Eu tenho, na média dos longos anos, tá? A minha média, 12 sacas de soja por hectare nos últimos 3 anos, nos últimos 5, nos últimos 12, e no histórico de 16 anos de safra, eu tenho a lucratividade média de 12 sacas de soja por hectare. E eu pago outros 12 sacas de soja por hectare para o dono da terra, né? Então, eu estou falando da minha rentabilidade média, né, que eu acho justo o proprietário também ganhar 12 sacas de soja por hectare. Esta é o norte que eu sugiro. Tá. E a hipótese, na hipótese de você ter, de repente, de um ano para outro, ser beneficiado com chuvas, etc., ter aumento da sua produtividade, você dividiria com o dono da terra? Sim, João, porque olha aqui, ó, nós vamos ver isso lá na frente e nós comentamos lá atrás, né? Esse ano eu tive um prejuízo de 8 sacos de soja por hectare nas minhas lavouras, em função da seca. Tu sabes quanto eu tirei da atividade para meus gastos pessoais? 12 sacas de soja por hectare. No ano anterior,
No ano anterior, eu tive um lucro bruto de quase 15 sacas de soja por hectare. Quanto eu tirei para minha atividade pessoal? 12 sacas de soja por hectare. Né? Deixou 3. E isto é aquilo que nós falamos, a questão das médias. Tá? Então, isso aí, nós vamos amadurecendo isso aí ao longo dos programas, e nós temos que voltar a falar sobre a média para discutir um assuntozinho que ficou para trás. Né? Então, eu estou te falando que eu tenho uma lucratividade média ao longo de todos os anos, chova, faça seca, colha bem, colha mal, preço alto, preço baixo, a média é 12 sacas de soja por hectare. Tá? Então, o proprietário também vai receber, na média, 12 sacas de soja por hectare. Só que ele está garantido, né? E eu tenho altos e baixos. E aí vem aquela história. Eu sou obrigado a administrar para quando colher bem acima da média, eu tenho que saber que um dia eu vou colher abaixo da média. E essa reserva eu tenho que ter. Nós discutimos isso. Tá bom. Então vamos agora à segunda parte do nosso especial de hoje para responder algumas perguntas que foram feitas após a matéria da semana passada, quando você sugeriu aos produtores tomarem muito cuidado na compra, na aquisição de pacotes, porque tem ali preços não revelados, e também na questão de juros. Tem uma pergunta que ficou não entendida, não esclarecida, sobre a questão de juros contido nesses pacotes. Você é contra esses juros, Paulo? João, de hipótese alguma, aí que está, ó. Eu acho que eu fui mal interpretado e tem motivo para isso, tá? Eu acho que eu não soube me expressar bem e muitos me chamaram a atenção. Tu tens aquela planilha, João, que eu coloquei lá no segundo programa aí para nós darmos uma olhada, num item onde eu coloco a questão de pagamento de juros? Sim. Estamos publicando embaixo dessa entrevista para os produtores acompanharem. Pois não? Tá. Naquela planilha que eu coloquei para ti, João, ali, para 500 hectares, eu fiz um orçamento, uma despesa de juros de R$39 mil, tá? Está naquela planilha que foi divulgado aí no site, né? Eu me permito gastar 4% da minha despesa em reais para pagamento de juros, né? Eu agora estou encaminhando o financiamento da minha lavoura, eu vou financiar minha lavoura. São juros rurais, juros baratos, e eu vou financiar. E eu me permito gastar até 4% em juros. Não tem como tu ter uma atividade e não pagar juros. Tá? E quanto ao pacote, falando do pacote, e aí eu realmente vou pedir desculpa porque eu não soube me expressar, tá? Eu não tenho nada, João, contra o dono do capital ser remunerado por ele, né? Eu não tenho nada contra uma pessoa pagar juro. E o livre comércio, que é o que roda a economia, que graças ao comércio é que a roda no mundo começou a girar desde o tempo da Babilônia. Não, a Babilônia é 1000 anos. A questão do comércio já tem 4.000 anos, né? Então, o comércio é uma coisa saudável. E graças ao comércio, o produtor tem mais uma fonte de renda. O que eu questiono e o que não dá para aceitar? É tu não saberes o juro que tu paga por um determinado serviço ou uma determinada mercadoria. Por lei, é obrigado, quando você faz uma compra, os juros estarem, inclusive, colocados em juros efetivos, ou seja, o quanto na realidade tu paga. Aí você, produtor, vê quanto de juro está pagando e vai lá, coloca naquele item, juros, porque ali para controlar os 4%. Então, você tem que saber quanto paga de juro para ter o controle de suas despesas. Não é o que nós estamos brigando desde o início de você ter o controle das suas despesas? Então, se eu for no banco, peguei R$100, vou lá, pago 115, o custo dos 15 eu tenho que colocar na planilha como despesas de juros.
né? E os juros, ele é o melhor termômetro que existe para o produtor. Eu tenho aqui no meu livro, João, na página 100, está bem claro um capítulo que eu descrevo juros e suas consequências. Eu tenho um capítulo no meu livro sobre juros e suas consequências. Porque de 10 produtores que são inviabilizados, pode ter certeza que a grande maioria, ele gasta de juros, ele tem custos de juros muito maior do que o permitido dentro da atividade dele. Os juros é a consequência da maior parte das derrocadas, né? Porque você faz um financiamento aqui, você não tem liquidez, nós discutimos muito a liquidez e você acaba trabalhando muito alavancado. Então, o controle de juros, ele é sagrado, ele é muito importante, tá? Então, toda vez que você perde o controle do que está pagando de juro, você perde todo o fio da meada, tá? Então, eu realmente peço desculpa se fui interpretado como não sendo... Não, deixa eu só terminar, João. Eu peço desculpa se realmente eu fui interpretado como sendo contra os juros. Não, eu não sou contra juros. Eu sou contra juros ocultos, que você não possa dimensionar quanto está pagando de juros. Até porque é bom que se diga, né, Paulo? Você é um empresário rural que pratica também essa atividade de juros, só que, como você diz, existem pacotes ocultos, juros ocultos ou coisas antiéticas. É contra isso que nós estamos alertando aos produtores. Então, você está lá dentro também, você é um comerciante, então a sua prática, você tem que defender uma prática legal, é isso que nós estamos defendendo aqui nesse espaço. Como é que eu vou ser contra juros se eu sou sócio de 2 empresas comerciais que atendem mais de 130, 140 cidades no Rio Grande do Sul aqui juntas? Eu tenho 2 empresas que trabalham na área financeira, João. Eu compro soja através de CPRs de soja. Então, na realidade, eu também financio lavouras e sou remunerado através de juros, né, pelas lavouras que eu compro. Eu tenho outra empresa que eu compro qualquer tipo de contrato lastreado em sacas de soja. Cobro o juro por isso, né? E não se falando que eu trabalho também com agricultura e pecuária, então como é que eu vou ser contra o juros? Né? O dono do capital tem que ser remunerado, né? Então eu peço perdão se por algum momento eu me expressei mal, e eu vi que me expressei mal mesmo. Eu não sou contra a livre comercialização. Tu pode me cobrar 3% ao mês, eu aceitei, pacto vale e ninguém tem nada que dar contra. Certo? Entendi. Essa é a minha posição. Se você tem um produto que vale 10, mas estão pedindo 1 milhão e você aceita, você aceitou. É isso que a gente... Claro, faz parte do comércio, quer dizer, me serviu. O que a gente está orientando aos produtores é prestar atenção no que está oculto, né? E quando você disse que isso está dentro dos pacotes, daqueles kits prontos, de algumas revendas, né? Você não generalizou. O que a gente estava querendo explicar, estamos explicando, é que, senhores, prestem atenção no que está oculto. Procure empresas éticas, né, que são a grande maioria, e elimine as que são antiéticas. Eu imagino que seja essa a mensagem que temos que deixar, não é, Paulo? João, eu diria o seguinte, temos, de norte a sul no Brasil, temos várias culturas, tá? O tal de pacote ele antecede a minha idade. Isso aí é uma coisa que veio para ajudar em muito o produtor, tá? O norte do país se pratica esse pacote de uma maneira, né? E aqui no sul do país se pratica esse pacote com outra cultura de outra maneira, e varia muito de uma região para outra. E aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das empresas e os produtores sabem, a maioria das empresas e os produtores sabem que os juros são ocultos. E isso eu não retiro. Tá? O produtor precisa saber quanto é que está pagando de juro, porque lá no finzinho, quando nós tivermos
preenchendo a nossa planilha de despesas, ele vai ter que colocar esse juro e não deixar passar dos 4%, que eu acho viável dentro da função, da atividade de produção. Então, assim, você considera viável 4%. Acima disso, é bom prestar atenção. Até 4% do desembolso em reais eu considero viável para a agricultura. Mais que isso, tu tem que recolher da tua liquidez. Te lembra que nós falamos sobre isso? O resto da lavoura tem que ser financiado pela tua liquidez. Bom, agora deixa eu entrar na conversa para falar daquilo que eu imagino que eu entenda, que é comunicação. Como os senhores estão percebendo, o Paulo Nicola, nesse depoimento, está tomando muito cuidado com as palavras, porque ele é um matemático, ele é um físico, um produtor rural, um empresário, mas a comunicação ele pratica às vezes, né? E eu pratico mais vezes. E isso se deu nessa última entrevista, quando muitos, que é o costume que nós estamos vendo agora, né, Paulo, com o advento da internet, o pessoal está muito rápido, lê o título e acha que entendeu. Né? Pior ainda, aqueles que não leem, né, não ouvem e não querem saber. Mas muitos estão só lendo os títulos e aí vieram muitas contestações às suas falas, chegando ao ponto, aí eu me insurgi, de imaginar que você estava contra também as cooperativas, quando você exatamente falou o inverso, dizendo assim, olha, procure se balizar nas cooperativas que têm o direito e o dever de defender o produtor, porque lá o jogo é aberto para os seus proprietários, que são os produtores. E conteste aquilo que está oculto no pacote. Ah, mas mesmo assim, o mundo caiu nas suas costas porque você estaria até mesmo contra as cooperativas. Vamos deixar claro mais uma vez. Ao contrário, as cooperativas são os balizadores da tese do que o Paulo Nicola está passando para os produtores, para que não deixem de fazer contas, de fazer médias, para não deixar o lucro esvair por dentro dos dedos. Está certo assim, Paulo? Perfeito. Melhor colocado do que eu colocaria, porque teve cooperativas que realmente receberam a notícia que eu estava colocando também as cooperativas. Não, pelo contrário. O produtor é dono da cooperativa. A cooperativa nunca vai ir contra um produtor. Tá. Então, vamos também recuperar qual é a nossa missão aqui nessa conversa semanal, que é orientar o produtor a praticar uma gestão financeira correta, tomando notas, trabalhando com médias. E por que nós estamos fazendo isso com o senhor Paulo Nicola? Porque ele é autor de 2 livros, sendo um deles esse daqui, Lucre Sempre com a Soja. O primeiro livro é A Lógica da Economia Rural, que estão gratuitamente colocados na página do Paulo, página também gratuita, é um site, é o www.economiarural.com.br, onde você baixa os PDFs e tem o livro gratuitamente para você comparar, cotejar e aprender com as experiências do Paulo Nicola, que veio aqui se expor para a sociedade, principalmente para os produtores, com um único objetivo: ajudar, auxiliar os produtores a não se endividarem, a tentarem a manter o lucro e a cabeça fora, né, o nariz fora da linha de tiro, porque a situação está muito complicada, né, Paulo? Tranquilo. Eu vou colocar, João, a minha função e a que eu me proponho em todos os nossos programas. O que eu me proponho? Nós temos a receita menos as despesas e temos um lucro bruto que nos sobra. O que eu tenho certeza que acontece? Com uma administração média caseira, administração média do dia a dia, sem grandes conhecimentos, é normal, com algumas regras, tu teres 25% de lucro bruto, te sobrar. Então, se você colhe 1.000 sacas de soja, normalmente vai ter sobrado 250. O que eu quero mostrar? Eu vou começar do lucro bruto para trás. Eu quero mostrar todas as falhas e tudo que acontece que afetam esse lucro bruto. Nós vamos ver investimentos, que é o maior taio que existe dentro do lucro bruto, é o investimento mal feito. Nós, ao longo do tempo, nós vamos ver como dimensionar um investimento, como saber se o investimento é bom ou ruim, ou até mesmo o que seria um investimento, né?
A questão de seguro de lavouras, que agora está sendo lançado aí, que para mim está vindo uma bomba armada para cima do produtor. Eu fiz, hoje de manhã, eu recebi como é que está vindo o novo pacote e vou questionar isso aí. Eu acho que isso aí está vindo muito complicado, o produtor. Nós temos que... O arrendamento nós já acabamos de falar. Então, eu vou bater, João, investir dinheiro ou gastar dinheiro numa colheitadeira. Espero que os que vendem revenda de colheitadeira não venham para cima de mim, mas eu quero mostrar os dois lados da moeda, ter ou não ter, quando ter. Se eu comprar uma mal comprada, qual a consequência disso no lucro bruto? Então, tudo que dentro de uma lavoura vier a reduzir esses 25% do lucro bruto, eu vou ter que abordar aqui. Embora eu tenha certeza que muitos não vão gostar. Puxa vida. Então promete. Na próxima semana a gente vai abordar o quê, Paulo? Qual item? Ficou uma coisinha para trás. Ficou uma pedrinha para trás que é importantíssima para o produtor, né? Sim. Todo mundo diz que logo depois de um período de boas safras, de ótimas safras, o produtor vem endividado. Isso ouço falar todos os anos, né? E tem um cálculozinho matemático que mostra que não é intencional do produtor, né? Acontece, por exemplo, eu vou mostrar eu vou mostrar no próximo programa nosso que o produtor se perde facilmente, assim como todo e qualquer brasileiro autônomo se perde, né? Porque é uma questão de matemática, não é uma questão de cultura. O que acontece? O autônomo ele tem renda todos os meses. Se ele dá uma quebrada de renda no mês, ele se recupera nos 3 meses seguintes. O produtor, quando dá uma quebrada de safra, ele se recupera nas 3 safras seguintes. Se nós pegarmos hoje a média tira esse ano, esquece esse ano, nós vínhamos com uma média de 54 sacas de soja por hectare. Tá? Então, eu, produtor, com média de 54 sacas de soja por hectare, né, eu posso investir o que nos próximos 3 anos? 54 sacas de soja por hectare. Então, foi o que eu ganhei no primeiro ano, e eu vou investir nos próximos 3, proporcionalmente a isso. Quando ocorreu essa safra, essa quebra de safra agora, que deu 30 sacas de soja por hectare, se eu proceder corretamente dessa maneira, me faltarão nos próximos anos, todos os anos, 8 sacas de soja por hectare para pagar as contas. Porque eu tenho renda uma vez por ano, né? E isso é minha preocupação, porque faz parte da receita. E o que nós precisamos para ter um lucro bruto de 25%? Controlar as receitas e controlar as despesas. E essa pedrinha em relação à receita, nós passamos batido nela, ou eu não soube me explicar direito. Tá bom, mas o problema de comunicação a gente vai consertando no meio do caminho. Importante dizer o seguinte, que o Paulo Nicola, de novo, é autor de 2 livros que ajudam o produtor rural a fazer direitinho a sua gestão financeira. Os livros estão gratuitos na internet, no site dele, o www.economiarural.com.br, pode ir lá baixar, aprender, ler, contestar, etc. Esse é um dado. Segundo dado, que o Paulo Nicola é um empresário que tem várias ocupações, são 4 empresas, tem pouco tempo para dedicar ao produtor rural, mas mesmo assim, às sextas-feiras, aos sábados, está conosco, gravando todo as suas impressões, as suas experiências, para que as pessoas aprendam, contestem, né, analisem, etc. Agora, tivemos muitas críticas, Paulo, do tipo perguntas mais descabidas, e uma delas dizendo o seguinte: bom, se ele é empresário que tem dinheiro, se ele não está vendendo livro, o que está por trás disso? Ele é candidato a alguma coisa, Paulo? Não. Por essa você não esperava, né? Não. Eu tenho alguns receios com a política. Eu vou te contar uma história, João, curtinha, 2 minutinhos.
Porque todo mundo diz assim, pô, Paulo, tu tem dinheiro, tu pode fazer isso, pode fazer aquele outro. Quando eu recebi a terra por herança, para te teres ideia, eu por 8 anos eu arrendei essa terra por um cidadão aqui da região, conhecidíssimo, hoje é o maior cerealista daqui. Eu arrendei por 8 anos a propriedade dele, João, até eu conseguir capital para tocar a agricultura sem financiamento. Eu arrendei a propriedade e tinha as outras atividades, mas eu não ia tirar dinheiro de uma outra atividade e deixar ela em situação delicada para colocar numa terceira atividade. Então, o que eu fiz? Ao longo de 8 anos, eu fui tirando um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro ali, eu arrendei a propriedade. Teve uma época que eu dei gratuitamente uma região da propriedade 2 anos de arrendamento, gratuito, não cobrei arrendamento, para ele arrumar aquele setor da propriedade. Né? E nesses 8 anos, eu fui me preparando para que o dia que eu fosse entrar como produtor, que ocorreu há 16 anos atrás, eu tivesse estruturado para tocar a agricultura. E assim ocorreu. Então, eu comecei assim a agricultura, arrendando os campos para dar tempo de levantar capital e não entrar endividado. Mas como professor de física e matemática que você sempre anotou as suas despesas, seja no canhoto do talão de cheque, seja no papel, e procurou sempre trabalhar nas médias, tanto média de faturamento, média de produtividade, como principalmente média de despesa. Certo, professor Paulo? Sim, como nós falamos lá no primeiro programa, se eu não sei quanto eu ganho e não sei quanto eu gasto, como é que eu vou saber quanto me sobra? Muito bem. E para o próximo programa, vamos eliminar mais uma das pedras que tiram a lucratividade do produtor, que é o endividamento após boas safras, com Paulo Nicola, e aqui no Notícias Agrícolas. Professor Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com os produtores aqui, João. E espero que os produtores critiquem, falem, até os donos da empresa, porque essa interação é que faz com que a gente vá corrigindo a rota, João. O debate é importante para esclarecer. Paulo Nicola, mais uma vez, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma entrevista especial. Como eu disse, semana que vem, novos ensinamentos, novas discussões aqui em torno da gestão financeira dentro da propriedade rural. Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima.